Olá, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu espero que cada um de vocês também estejam gozando da graça e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos dando continuidade àquele lindo estudo do livro de Provérbios, estamos já quase no final, nas últimas etapas, mas que coisa bonita, não? Eu espero que você realmente esteja aproveitando esses encontros com os nossos outros professores, comigo, enfim, é uma bênção, não é? E aliás, nós temos essa oportunidade que quando você tem alguma dificuldade com relação ao tema, ou de repente você se empolgou tanto e quer retomar, volte, busque novamente os nossos encontros anteriores e refaça a sua aula, refaça o seu encontro, tá bem? Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema também muito capcioso, muito complexo, para variar, não é? Pois bem, nós vamos falar do que hoje? Cobiça. E quando eu falo em cobiça, eu quero me aprofundar um pouco sobre este conceito, mas o título do nosso encontro vai além. Cobiça, ilusão e decepção. E aí vocês sabem que eu gosto de provocá-los, né? Eu gosto de provocá-los e gosto de perguntar. Quando nós tratamos de qualquer tema, é importante que tenhamos o conceito. O conceito, ele vem acima da memorização. Eu fico sempre batendo nisso, né? Memorizar as palavras é bom, nós enriquecemos o nosso vocabulário, nós podemos nos comunicar melhor, porque não precisamos ser repetitivos nos nossos discursos, nas nossas conversas, mas isso é uma parte. Mais do que a memorização dessas palavras e às vezes até o significado, não é? Nós precisamos realmente assimilar o seu conceito. Então, eu começo com essa pergunta. O que é que nós entendemos por cobiça? Cobiça. Mas, em função do nosso título, eu quero perguntar a você também o que é que nós entendemos por ilusão. Ilusão. E, para completar, o que é que nós entendemos por decepção. Então, olha lá, o título desse encontro de hoje é Cobiça, Ilusão e Decepção. Nós vamos refletir sobre tudo isso, tá bem? Mas, antes de começarmos esse nosso bate-papo, antes de começarmos essa nossa troca de informações, vamos orar ao Senhor para que seja Ele a falar por nós, tá bem? Por meio do seu Santo Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, que privilégio que temos de podermos estudar a Tua Palavra. Que privilégio que temos, Senhor, de sabermos que Tu estás conosco e Tu és a própria palavra, Tu és o Verbo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és também o Espírito que nos inspira a trazer estas verdades da Tua palavra para o Teu povo. Abençoa-nos agora, Senhor, para que possamos compartilhar com essas irmãs e irmãos que estão conosco um pouco da Tua palavra, possamos assimilar estes conceitos, praticá-los e sermos o bom exemplo para este mundo tão carente de Ti. Abençoe-nos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Hoje eu vou usar uma estratégia um pouco diferente. Hoje eu não darei a vocês imediatamente as respostas, como eu tenho feito habitualmente. Eu quero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, reflitam sobre passagens bíblicas que dizem respeito a esses conceitos. Tá bem? Vamos lá? Bom, vamos começar por um texto básico,
um texto muito bonito e também provocativo, porque na verdade é uma promessa, né? É uma promessa. Vejam lá, o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Olha que orientação interessante. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Isso se encontra lá no livro de Provérbios, no versículo de número 20, no capítulo 28. Tá? Mas, vamos lá. Como eu disse, eu não vou dar a resposta. Eu quero que as irmãs e os irmãos reflitam sobre essas passagens bíblicas. Vejam bem. Cobiça. O que é cobiça? O que entendemos por cobiça? Vamos lá. Vamos ler um versículo lá do livro de Êxodo. Este versículo faz parte dos chamados 10 mandamentos, do decálogo que Deus deu a Moisés. Vejamos então. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Viram? Quer dizer, nós não é não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar o automóvel do próximo, não cobiçar o emprego do próximo, não cobiçar qualquer coisa, meu irmão e minha irmã. Então, veja se Deus colocou isto como um dos 10 mandamentos. Mandamento é ordem. Mandamento é ordem, é determinação de Deus. Não cobiçarás. Portanto, cobiça é pecado. Por quê? Porque estamos desobedecendo a Deus. Tá bem? Então, pense um pouquinho sobre cobiça. Você já sabe o que é cobiça, tá vendo? Sem eu precisar falar. Por quê? Porque você entendeu por meio da palavra, dessa mensagem linda. Vamos a outro conceito? Pois bem, ao conceito de ilusão. Ilusão. Iludir é um verbo, ilusão é um substantivo que vem deste verbo, não é? Iludir, ilusão. Vamos ler esse trecho do livro de Atos dos Apóstolos, no 8º capítulo, do 9º versículo ao versículo 13. Acompanhe a leitura atentamente. Lembre-se que se você tiver dificuldade de concentração, depois dessa leitura, dê uma paradinha, refaça a leitura e continue, ok? Vamos lá. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Veja o que o Espírito Santo faz conosco, não é? Simão era alguém que iludia as pessoas. Vejam que ainda hoje nós assistimos a espetáculos no teatro, no cinema, desses chamados mágicos, que na verdade não são mágicos, porque eles não fazem acontecer, eles simplesmente nos iludem com os truques que eles praticam, que eles estudam, que eles treinam, não é isso? E Simão fazia isso. Ele iludia as pessoas. Na verdade, não existia magia, era enganação. Existia uma ilusão. Mas ele mesmo foi convertido. Ele foi chamado.
pelo poder do Espírito Santo, e o próprio Simão abraçou a fé. Então, acabou a ilusão. Vocês perceberam a importância que Deus dá também a este conceito, que é um perigo? Nós nos iludimos. Entenderam? O que é ilusão? Sem eu precisar dizer, ilusão é isso. Vocês estão percebendo através da mensagem da palavra, esses conceitos estão assimilando. Já assimilamos o que é cobiça, agora assimilamos o que é ilusão. Vamos para o outro? Decepção. Ai, meu Deus, decepção. Estou decepcionado com aquele fulano, estou decepcionada com aquele cicrano. Decepção. Vamos fazer uma leitura de um trecho da carta do apóstolo Paulo, no 5º capítulo da carta aos Romanos, versículos 4 e 5. Vejam bem. Aliás, antes eu vou ler um salmo para você, um trechinho do Salmo 41. Olha só. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo de Davi, Salmo 41. Olha, eu vou repetir, meu irmão e minha irmã. Eu fico emocionado. Imagina a decepção de Davi. Ele não diz aqui, nós podemos fazer depois uma busca, né, no texto, mas veja só a tristeza deste homem. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Pois bem, vamos ler Romanos agora. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Uma relação bionívoca, esperança e experiência. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vocês estão vendo o contraponto entre aquele sentimento triste de Davi e a nossa alegria de podermos esperançar no Senhor. Que coisa linda, né? A esperança. A esperança. Pois bem, meus irmãos, quando nós pensamos em cobiça, nós pensamos em ilusão e pensamos em decepção, eu vou provocá-los agora. Quais são as consequências de tudo isso? As consequências da cobiça. Pois bem, eu entendo que as consequências da cobiça são a ganância. E a ganância está predominantemente no dinheiro, porque afinal de contas, que ganância é esta se não econômica? Qualquer meio, qualquer bem material advém do dinheiro. Então o dinheiro é um problema muito sério. Existe aquele ditado popular que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Esse é um ditado popular enganoso. Claro que o dinheiro pode ser uma solução para nós concretizarmos não só sonhos, mas suprirmos nossas necessidades. Mas como que esse dinheiro é conquistado? O dinheiro não é maldição. A maldição é como nós adquirimos, como nós conquistamos esse dinheiro. Este é o problema. Então, a cobiça leva a esta ganância. A cobiça leva à inveja e a cobiça leva à concupiscência. Então, na verdade, quando nós falamos em cobiça, eu estou falando em ganância. Quando eu estou falando em cobiça, eu estou falando em inveja. Quando eu estou falando em cobiça, eu estou falando em concupiscência, meu irmão e minha irmã. Vamos refletir um pouquinho juntamente. Vocês estão vendo que hoje nós estamos fazendo muitas leituras, porque a palavra de Deus traz respostas para essas nossas inquietudes. A cobiça e o dinheiro estão muito bem colocados ali na carta a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no 6º capítulo, versículos 3 a 10.
Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que frase dura e pesada, não, meus irmãos? Vou repeti-la, hein? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Vocês se lembram quantas vezes nós falamos sobre o amor? Mas o amor pelas pessoas, o amor pela palavra de Deus, o amor pela comunhão na igreja, o amor ao trabalho, o amor um para com o outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos em amor, o amor ágape, aquele amor sem interesse, aquele amor despojado de toda cobiça, é o amor ágape, é o amor verdadeiro, é o amor que vem de Deus. Este amor não se adequa ao dinheiro, tá bem? O dinheiro é importante, o dinheiro é útil, nós vivemos, sim, também em função do dinheiro, mas não aquela obsessão, não aquela obsessão. O dinheiro tem que ser consequência de fatos, consequências de ações que são promovidas por Deus. Tá bem, meus caros irmãos e minhas caras irmãs? Então, quando nós falamos em dinheiro, temos que tomar bastante cuidado. Vocês se lembram de uma passagem de Jesus muito conhecida? Todos nós a temos, né? Na memória. O que é que disse Jesus certa vez? Está lá registrado no capítulo 8 lá do Evangelho segundo Marcos. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que coisa, né, meus irmãos? Que daria um homem em troca da sua alma? Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter, sim, conforto. Conforto material não é pecado, mas como conquistar este conforto? É esta a orientação de Deus. Não pela cobiça, mas pelo resultado do trabalho honesto, lícito, transparente, que não vem da corrupção. Vocês se lembram? O corrupto não é apenas aquele que recebe, mas nós temos o corrupto que entrega. Nós temos a corrupção ativa e passiva. As duas são condenadas por Deus, meus irmãos. Então, quando nós falamos em querer mais, tem uma passagem que eu gosto muito, já ouvi há muito tempo e sempre que eu trato desse assunto, eu me lembro. Eu sou físico também, vocês sabem, né? Alguns irmãos já sabem da minha carreira profissional, e nós trabalhamos em física com um conceito muito interessante que se chama relatividade, né? O que é alto, o que é baixo, o que é gordo, o que é magro, o que é bonito, o que é feio, o que é rico, o que é pobre, tudo depende de um referencial, tudo é relativo, não é? Pois bem, olha só o que
um filósofo muito conhecido, se você é estudante de filosofia, certamente o conhece, Epicuro. Epicuro que teve muitos ensinamentos também advindos daquela sequência Sócrates, Platão e Aristóteles, só que ele se indispôs com quase tudo, né? Enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram uma sequência de ideias, Epicuro vem, recebe esses conhecimentos e se contrapõe um pouco contra eles, né? Em alguns momentos até muito, não é? E Epicuro, ele declaradamente era ateu. Ele não acreditava na vida eterna, ele era essencialmente materialista, mas mesmo assim ele condenava a ganância. Olha só que frase interessante, vale a pena, não é? Veja, eu vou até descrever no vídeo para você guardar, né, na memória. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Fantástico, não é? Quer dizer, você quer aumentar os teus bens? Diminua a sua cobiça. Pronto, está resolvido o problema. É uma questão de relatividade, tá certo? Mas brincadeiras à parte, meus queridos e minhas queridas, vamos falar um pouquinho da cobiça e da inveja. Mais uma vez vou usar aquela estratégia. Eu quero que você consiga assimilar esse conceito também por meio da palavra de Deus. Veja bem, sinal de sabedoria é não ser invejoso. Não ser invejoso é um sinal de sabedoria. Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16. Vejam lá, na carta de Tiago. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vocês estão percebendo a ligação entre cobiça e inveja? Eu nem sei o que vem antes. Talvez a inveja te leve à cobiça, talvez a cobiça te leve à inveja. Na verdade, elas se fundem, são dois conceitos que interagem. Que horror, não é, meus irmãos? Que horror, a cobiça e a inveja. Outra coisa que nós falamos agora há pouco e eu quero retomar, a cobiça e a concupiscência. Veja lá, na primeira epístola de João, segundo capítulo, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês estão percebendo que concupiscência e cobiça têm o mesmo significado nesse conceito, gente? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente. Que promessa linda, né? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua cobiça, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Algumas pessoas são limitados no conceito de concupiscência. Pensam que a concupiscência só se refere à cobiça da carne, à cobiça, né, do ser humano, a cobiça da mulher ou do homem, não vem ao caso. Não, mas a concupiscência é a cobiça no todo. É exatamente o que está lá no 10º mandamento, que nós retomamos bem no começo desse nosso bate-papo, não é, meus irmãos? Então, a cobiça e a concupiscência estão muito ligados. Eu quero falar para vocês, quero dar uma outra passagem muito interessante. Eu gosto muito de ler, vocês sabem disso, e eu
os exorto nesse sentido. As leituras, não é, que enriquecem a nossa alma, elas são saudáveis, elas são importantes, são necessárias. Eu não sei se você tem essa obra em casa, mas hoje você a consegue, inclusive pela internet. No terceiro livro, no terceiro capítulo da obra de Calvino, chamada Institutas, né? Nós chamamos em latim, João Calvino, ele discorre sobre a cobiça. E ele diz que ela não se limita às ações externas, mas inclui um desejo interior. E ele diz mais que a regeneração não elimina esses desejos. É triste, não é? Mas traz um combate constante contra eles. Olha que interessante. Quer dizer, eu posso estar sendo movido a cobiçar. Eu posso estar sendo movido a invejar. Eu posso estar sendo movido à ganância. Mas, se eu creio que o Espírito Santo pode me retirar estas vontades, pela fé eu consigo. É uma afirmação muito interessante, uma reflexão muito interessante de Calvino. Ele acrescenta ainda que o verdadeiro cristão deve buscar preencher a mente com amor, expulsando a cobiça até mesmo nos pensamentos mais sutis. Que coisa bonita nesse ponto, né? Então veja, quer dizer, você pode dizer assim, eu sou impulsivo, eu cobiço, é um impulso que eu tenho. Não se sinta punido por isso. Você deve se punir se você ceder a essa tentação. E eu falo isso para mim também, não é só para você. Quando nós comentamos aqui, eu estou falando para você, mas para mim também. Para Calvino, a concupiscência é uma extensão da cobiça. Ele via a concupiscência como uma inflamação natural da carne, que desperta outros desejos, como nós comentamos agora há pouco. Luxúria, avareza, ambição. Tá certo, meus irmãos? Orientações muito bonitas de alguém que nós admiramos muito na nossa história da Reforma Protestante. Tá certo, meus irmãos? Eu quero concluir, quero caminhar para a conclusão, fazendo uma pergunta para você. Até que ponto a cobiça pode interferir no relacionamento com Deus? Você está sentada, está sentado? Pois bem, interferência total, meu irmão. Pois a pessoa começa a ver na frente somente dinheiro e bens que deseja. Então ele se corrompe, ele fica desesperado nas casas de jogos, agora com essas maluquices, bete para cá, bete para lá. Que coisa horrível, que coisa horrível. Nós estamos vendo pessoas perdendo a família por conta desta cobiça, as loterias. Nós temos uma infinidade de ofertas aí, tentadoras e diabólicas para fazer com que o homem e a mulher se desviem dos bons princípios e adquiram as suas propriedades, adquiram os seus bens materiais. Isso não é pecado, mas que o façam licitamente, de forma transparente. Tá certo? A vida, como a sociedade valoriza, é constituída de ilusões que terminam em decepções. Lembram do título da nossa reflexão? Lembram-se? Qual era mesmo? Cobiça, ilusões e decepções. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui um recadinho para você, que não sou eu que estou falando. É Deus quem nos fala por meio da sua santa palavra, que nos foi deixada pelo apóstolo Paulo na carta que ele endereçou aos romanos. Vejam lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém.
Algumas versões aparece, não vos conformeis com este mundo. É a mesma coisa, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Com este mundo presente, com este século, e em todos os séculos anteriores que nos antecederam, e os futuros também, até a gloriosa volta do Senhor Jesus. Que Deus as abençoe, que Deus os abençoe. Um forte abraço.